Olá, pessoal! Estamos aqui hoje gravando mais um Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Eu sou Valérie Croix, sou pediatra e médica de família, coordenadora do núcleo, e hoje vamos conversar sobre um tema que atravessa o dia a dia praticamente todas as famílias: o impacto silencioso das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. Nem sempre tão silencioso, mas no dia a dia, até a gente se dar conta, ele é assim. Vivemos uma era de avanços tecnológicos intensos, onde a conectividade traz muitas possibilidades. Mas junto delas surgem desafios muito importantes. Nós começamos a ter crianças e adolescentes com dificuldades de sono, ansiedade, baixa autoestima, problema de atenção e até riscos para a própria saúde física. Essa preocupação acaba de ganhar um novo capítulo no Brasil. Em setembro de 2025, foi sancionada a Lei 15.211/2025, conhecida como a Lei FELCA, a que criou o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Essa lei determina que plataformas digitais adotem medidas para prevenir abuso sexual, intimidação, exposição a conteúdos impróprios, coleta irregular de dados e publicidade direcionada a menores. Entre as regras estão a proibição das loot box em jogos, a exigência de verificação de idade, a vinculação de contas de menores de 16 anos aos responsáveis, controles parentais, a proibição de anúncios baseados em perfil e a remoção muito rápida de conteúdos nocivos. Além disso, o governo federal apresentou outros 2 projetos. Um que trata da regulação econômica das Big Techs, já enviado ao Congresso, e outro que discute a regulação dos conteúdos. Ou seja, um grande debate sobre tecnologia, saúde e proteção da infância, mais presente e mais necessário do que nunca. E para refletir sobre esse tema, muito atual e principalmente muito urgente, eu hoje vou receber 2 convidadas especiais e, como sempre, o Pediatrando trazendo pessoas com embasamento científico e também com muita experiência. Hoje nós trazemos uma pessoa mais especial ainda no sentido que ela não é pediatra. Ela é uma advogada, a Elisa Torelli. Muito bem-vinda, Elisa. Muito obrigada. Muito bom te ter aqui. Ela é representante do movimento Desconexa, iniciativa que busca conscientizar e propor soluções práticas para um uso mais saudável da tecnologia. E para mim é muito importante tê-la aqui hoje, mostrando que nós, quando eu digo todos, pais, mães, tias, podemos, com iniciativas de pessoas do público, mudar muitas vezes uma realidade. A gente viu semana passada aqui, semana retrasada, no debate sobre acidentes, com a Lei Marina Falabella, que foi também iniciativa de uma pessoa que não era nada a ver com leis, né? E agora a Elisa aqui nos ajudando, e a médica ebiatra, membro do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Priscila Amaral, que já esteve com a gente aqui no tema de adultização e gostamos tanto que a trazemos de volta, né? Não vamos deixar ela sair daqui, tá? E ela acompanha de perto nos consultórios o efeito deste cenário sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Juntas, vamos entender os riscos, refletir o papel das famílias e escolas, conhecer alternativas práticas e ainda discutir o que muda com essa nova legislação. Vamos lá então, gente? Vamos lá? Elisa, vamos começar? Como é que nasceu o movimento Desconexa? Eu fiquei muito interessada quando a Priscila esteve aqui com a gente. Ela comentou, mas o assunto era amplo ali na história da adultização e a gente não conseguiu aprofundar. Então, hoje está vindo principalmente por essa interesse que apareceu, tá? E quais foram as primeiras preocupações que levaram à criação dessa iniciativa? Pois bem, o movimento Desconecta teve origem no começo de 2024 e foi fundado por 6 mães de uma escola particular de São Paulo. Elas logo agendaram uma reunião para tentar ampliar para outras comunidades escolares e essa reunião teve mais de 1.000 inscritos e virou uma live. Então, hoje o movimento está em 800 comunidades escolares do país. Aqui em Porto Alegre tem 21 comunidades escolares cadastradas. Todas privadas ou públicas também? Em Porto Alegre, todas privadas. Mas talvez a gente tenha que estender para as públicas, com né? certeza, e esse é um propósito do movimento. Em âmbito nacional, mais ou menos 10% são de escolas públicas. É um desafio, tem que observar as nuances de outros ambientes, mas com certeza está no horizonte do movimento essa ampliação, que se chegue a escolas públicas para que não seja um privilégio essas medidas de proteção que são batalhadas, enfim. Mas
o movimento tem 4 pilares. E começou deixando eles bem claros. Primeiro são smartphones apenas no ensino médio, após os 14 anos. Redes sociais após os 16 anos. Escolas livres de celular. O que parecia uma utopia no começo de 2024, virou realidade com a sanção da Lei 15.100 em 13 de janeiro de 2025. Então, é para mostrar como vale a pena lutar, né? Às vezes parece... Modifica a realidade, né? Exatamente. A gente acha que não pode, né? E pode Isso. muito. E, por fim, um aumento do livre brincar independente como algo fundamental da infância. Esse marco dos 14 anos, a senhora sabe melhor do que eu, é para passar a puberdade, que é uma fase crucial para o desenvolvimento da personalidade, e após os 16 anos, para se pretender que haja um pensamento crítico já formado, em que o adolescente possa discernir entre o que é nocivo e o que é legal para ele, de conteúdo que ele tenha acesso. Fala mais sobre essa questão dos 14 anos. Eu sei que a Elis já entrou aqui na área médica, já está expert nessa área, né? Sim. Mas vamos aproveitar que nós temos a Ebiatra aqui para o público poder entender, porque às vezes passa, mas meu filho é tão maduro, meu filho é tão... Né? Como é que é isso? Existe uma questão neurológica também? Existe, né? Existe, sim. É importante que a gente diga que quando começou o movimento dos celulares, né? Era super comum a gente olhar as mães, né, dando celulares para os filhos pequenos e ficando encantadas, assim, que eles já sabiam fazer os movimentos das telas, né? E nenês, achando, às vezes, nenês, né? E achando que isso era uma coisa muito importante relacionada à inteligência. Olha como é inteligente que já sabe mexer. O que se sabe hoje é que isso não é uma inteligência alguma, isso é um comportamento repetitivo que ele não gera nenhuma conexão nervosa que seja útil depois na vida adulta. E quando a gente está falando de adolescente nesse período da puberdade, a gente está falando de um período intenso de novas conexões nervosas que elas são feitas majoritariamente através do contato, né? Das experiências que o Haidt traz no livro dele, né? A Geração Ansiosa, experiências 1 para 1, né? 1 para poucos, que é o que se perde completamente quando tu está na frente de uma tela, né? Que tu não está na frente de ninguém, tu está na frente de milhões, de milhares. Explica melhor o que é essa questão da experiência, acho que o pessoal não entendeu bem. Do quê? Da necessidade dessa experiência de 1 para 1, experiências que eles têm com os pares, né? Quando a gente fala adolescente, a gente também está falando, assim, dessa separação dos pais, né? Dessa síndrome da adolescência normal, onde que é necessária, ocorre né? naturalmente e deve acontecer uma separação dos pais. E nesse momento que eles estão buscando a sua própria identidade, eles se voltam para os amigos, né? Que a gente chama os pares, né? Os semelhantes. Esse tipo de conexão presencial, ela é importantíssima para determinar a avaliação saudável dos próprios relacionamentos, que o relacionamento virtual, ele não proporciona esse tipo de vivência. Então, é fundamental. Isso a gente viu que a gente perdeu durante a pandemia, né? Claro, era um cenário... catastrófico, era outra história. Né? Então, mas foi temporário. Foi temporário, mas o que a gente percebeu ali, né? A gente tem sequelas dessa fase na vida dos nossos filhos, né? Então, quem tem filhos pequenos ou filhos entrando na adolescência, viveu exatamente o pré, durante o pós-pandemia, né? Será que não foi por uma incorporação da família a esses hábitos também? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, as famílias que passaram para o home office, né? Às vezes tu trabalhava, tu tinha a tua vida, tu saía, tu tinha a escola, que é a rede de apoio, né, da maioria das famílias, ou tu tinha alguém que vinha em casa e cuidava dos teus filhos, cuidava da tua casa, assim, para tu poder sair para trabalhar. E isso tudo se rompeu, né? E aí, as crianças passaram a ver os pais mais conectados nas telas, né? E os pais, para poderem trabalhar, também permitiram que os filhos ficassem mais conectados, ou para se conectarem com os parentes que estavam longe, ou avós, enfim, que queriam proteger. Mas isso se disseminou e aí foi uma disseminação muito rápida e muito difícil depois de voltar, porque... As pessoas precisam entender que o celular, ele é feito para as pessoas ficarem conectadas. Ele é totalmente desenhado para isso, né? A luz azul que ele emite, ela tem um poder de nos manter acordados e vigilantes, né? Então, interferir no nosso sono, interfere no sono, mas sobretudo na atenção. O efeito de rolagem infinita dos feeds de redes sociais, eles têm um único objetivo, que é te manter ali dentro. Então, a gente pensa, uma rede social, ela é só
recreativa. Ela mas a gente é um produto, né? Eles vendem o nosso olho, o nosso dedo e as nossas expectativas, eles vendem para as empresas. Então, nós somos um grande produto. Nós somos o produto. Só que nós somos adultos. Quando tu bota isso para crianças pequenas, aí tu via, assim, no período da pandemia, né, Elisa, aquelas lives do YouTube, que eram os vídeos do YouTube do unboxing, unpacking, né, que aí abriam milhares de presentes, assim, os pais começaram a ter que ficar muito reféns dessa situação, os filhos os obrigando, né, a terem as mesmas experiências que as pessoas, os influenciadores, né? Então, muito sério. Eu achei muito interessante também isso que tu falaste, a questão dos peers, né? Que eles têm uma necessidade de... O problema é que muitas vezes os peers estão na mesma situação, só querendo, às vezes até querem e não conseguem interagir. E por isso que eu acho que esse movimento é importante, no momento em que ele trabalha todo. Mas me conta um pouquinho como é que foi a tua introdução nesse movimento, o que te levou? Certo. Ano passado, eu tenho um filho de 4 anos que está na educação infantil, numa escola menor, e uma filha de 7 anos que está no ensino fundamental. Ela está no 2º ano, então ano passado ela ingressou no ensino fundamental. E eu digo que eu tinha uma certa ingenuidade antes de ela ingressar no ensino fundamental. Nem perguntei nas escolas se era permitido o uso de celular ou não, porque eu não tinha noção dessa realidade. Aí, quando eu cheguei, eu me dei conta de que as crianças estão ganhando celulares cada vez mais cedo. O Jonathan Haidt, quando escreveu Geração Ansiosa, ele fala muito das crianças nos Estados Unidos ganhando com 11 anos. No Brasil, estão ganhando com 8, 9 anos. Então... a gente percebe que conforme as crianças são alfabetizadas, chegam no 2º, 3º, 4º ano, cada vez mais crianças, a maior parte da turma acaba tendo o seu próprio smartphone, grupos de WhatsApp para pessoas que não têm desenvolvimento biopsicossocial para fazer o uso daquela ferramenta, casos pesados de cyberbullying nos grupos de WhatsApp dessas crianças. E então, dava para perceber que algo precisava ser feito. E conversando com pessoas conhecidas, nós começamos a dialogar entre representantes de várias comunidades escolares de Porto Alegre. Né? Lá no começo tinha a esperança de que essas escolas se unissem para juntas proibir o uso do celular, para isso não ser uma preocupação mercadológica entre concorrentes, enfim. Mas aí veio a enchente aqui, a gente teve que parar, e veio o movimento Desconecta em São Paulo em paralelo. Então, elas criaram tudo o que a gente precisava para propagar essa ideia. E o que é mais então, vocês precioso? Já estavam pensando antes de conhecer o eu acho que isso só mostra Foi como uma coisa de todo mundo, todas as mães se dando conta, né? Isso só mostra que é uma preocupação geral das famílias no nosso país. Algumas mais, outras menos. Mas o que é mais precioso que o movimento prega é o fortalecimento de um senso de comunidade para que as famílias se apoiem mutuamente. A gente fala, não são famílias julgando umas às outras. As famílias são o polo mais fraco nesse cenário em que as grandes empresas de tecnologia, até agora, tiveram carta branca para explorar o público infanto-juvenil. Então, se as famílias, o que elas podem fazer para se fortalecer é se unirem. A gente fala, a mudança só virá se for coletiva. Então, o movimento defende um grande acordo coletivo, existe lá uma plataforma em que se assina, se assume esse compromisso de só entregar o smartphone para o filho após os 14 anos e permitir o acesso a redes sociais até 16. Pode ser essa adesão parcial ou total ao acordo, e tem lá uma série de perguntas e respostas para quem tiver dúvida com relação a isso. Também tem todo um material para cada pessoa interessada levar o movimento para a comunidade escolar do seu filho ou filha e assim expandir essa ideia. O que a gente percebe que numa turma de 20, 25, se 5 já assinam um acordo, já é uma diferença. Porque influencia os outros. Né? Então, o que nós pretendemos é uma mudança de cultura e, como toda mudança de cultura, é devagar que ela acontece. Então, a gente precisa ter paciência. Eu falei lá no Congresso da Sociedade Brasileira de Pediatria, a convite da Priscila, que a gente, às vezes, se sente com um barquinho enfrentando o tsunami. Mas a gente não perde as esperanças, porque a gente já está vendo a mudança acontecer devagarinho. Ai, que coisa boa. Que coisa boa ouvir isso. Tá? E bom também, né, Valérie, porque a gente, como pediatra, né, a gente também precisa ter um eco nas famílias. E isso é um ponto comum, né? Que as famílias estão pedindo que a gente se posicione, né? Nas questões de saúde, não só de relacionamentos. Então, eu acho que é um ponto super importante a gente estar com uma mãe, né? Entre duas pediatras, onde ela também clama por isso, que a gente se posicione com relação a esse tema. Eu acho muito bom. Né? Inclusive, em um dos encontros anteriores, a gente falou que uma das coisas que muitos pediatras estão fazendo é prescrevendo brinquedos, atividades lúdicas para a família.
como prescrição mesmo, né? A própria sociedade tem recomendado, né, que a gente faça isso, para tentar sair desse ciclo vicioso, né? E do ponto de vista das escolas, agora falando. Pode ser a Priscila? Tá. Quais os sinais de alerta os educadores podem observar para identificar que um aluno já está sofrendo impacto negativo do uso das redes sociais? Agora, vamos trazer um pouquinho a questão educação. Porque o que a gente... Não sei se vocês concordam, mas que não há uma preparação para os professores também, né? Não existe essa preparação. Eu acho que tu pode falar dessa parte, de repente, a Elisa falar dessa questão aí de preparar melhor os professores. Eu trouxe duas referências aqui. Eu trouxe o livro do Jonathan Haidt. Pode mostrar aqui, ó. Tá? Que é um livro sensacional. O Jonathan Haidt, ele é um psicólogo social, né? Então, ele não faz atendimento de pessoas, mas ele entende os movimentos sociais, assim, como as coisas acontecem. O livro dele é muito, muito poderoso, interessante. E eu também trouxe o livro do Michael Rich, né? Que é o Guia do Midiatra. O Michael Rich esteve aqui em Porto Alegre por ocasião do congresso. E, muito embora a entrevista do Michael Rich para a Folha de São Paulo tenha trazido como se eles fossem muito diferentes a abordagem do Haidt para o Michael Rich, né, coisas que a imprensa faz para chamar atenção, mas eu não considero que eles são muito diferentes. O Michael Rich, sendo um pediatra, ele tem um ambulatório que ele atende, né? E o que o Michael Rich fala, que eu acho que é importante também, porque o Haidt, ele diz, espere, né? Nós temos toda a questão do cérebro, então espere para introduzir. O Michael Rich, ele já está dando assim, bom, já está. O que nós vamos fazer agora para melhorar? Ele aceita que é uma coisa. Até certo ponto. Ele aceita até certo ponto, mas como ele atende adolescentes que têm um problema, gaming disorder, né, que estão viciados, e é importante que ele diz que não é para a gente tratar as crianças e adolescentes como viciados, né? Ele faz questão de dizer que eles são influenciados pela imaturidade cerebral, né? Então, eles não têm como lutar contra. Então, eles são influenciados. E o que o Michael Rich... Por que eu estou falando sobre isso? Porque ele orienta que a gente use as redes sociais do telefone junto com os filhos, que a gente aprenda. Porque, na experiência dele, ele vê que as famílias e as escolas tem mais facilidade, vejam, de falar sobre educação sexual do que sobre educação digital. Por quê? Por que isso? Porque se tem a sensação que no tema sexualidade, como somos adultos, temos mais experiência que crianças e adolescentes. Mas na questão digital, parece que eles sabem mais do que nós. Então, a gente fica numa situação de inferioridade, assim, cognitiva com relação ao tema. Não é só parece, muitas vezes sabe mesmo, muitas né? vezes é. Então, provavelmente essa seja uma barreira importante, porque nós não tivemos essa educação digital, a gente nasceu na era analógica e isso foi se transformando ao longo do tempo e a gente foi entrando. Mas eles que já estão nessa era digital, para eles é muito fácil. E também, os professores da mesma forma. Então, a gente foi indo e aprendendo com o tempo. Mas a gente também não sabe muito se defender das coisas, né? Haja vista que tem pessoas que compram muitas coisas, tu fala alguma coisa, nós vamos falar, daqui a pouco vai aparecer uma oferta para nós de alguma coisa que a gente conversou aqui, né? Então, a gente também não está muito protegido. Então, o Michael Rich orienta que a gente também possa fazer momentos de trocas, né, com as crianças e os adolescentes, porque eles podem nos vir com a expertise da rapidez da tecnologia, mas a gente vai, olha, isso aqui cuidado, porque isso aqui é assim, olha, tu viu que eles estão colocando isso aqui que é para tu comprar, para tu pedir. Então, a gente também tem muita coisa para oferecer. Então, precisa sim ter os educadores e nós, pais, a gente precisa ser educado para entender melhor. Para entender melhor e quais orientar. são os sinais que tu te preocuparia, então, que os professores deveriam notar, ou a família, que isso é um problema maior do que... Na educação, isso já está comprovado, a redução das notas, né? Então, isso foi uma das coisas que chamou mais atenção, a redução das notas escolares, principalmente em matemática. E isso em um ano, né, menos de um ano de celular fora da escola, já se notou um aumento das notas. Se reverte. Então, não é causa, a tela não causa déficit de atenção, mas nas crianças que são neurodivergentes, isso é um fator complicador e que piora a atenção. O vídeo mas pode curto, causar ansiedade, né?
ansiedade e depressão, especialmente nas meninas, né? As meninas que vão mais para as redes sociais, elas estão muito, muito, muito adoecidas psiquicamente, muito fragilizadas. Então, assim, na escola, principalmente, as notas, o cyberbullying, né? Porque a gente acha que o WhatsApp não é rede social e o WhatsApp é rede social, né? Então, eles fazem o cyberbullying mais grave que acontece nas escolas, acontece via WhatsApp. Então, é importante que a escola não pode se eximir dessa responsabilidade do bullying, do cyberbullying. Agora ela não pode mais, tem uma outra lei, que essa lei toda, responsabilizando eles, né? Então, mas já antes, né? A escola é parte, ela não vai, os grupos não têm nada que ver conosco, não é bem assim que funciona. Então, a escola ela precisa estar ciente do que vem acontecendo nesses grupos de WhatsApp, né? E, de alguma maneira, alertar os pais, chamar as famílias, né, cujos filhos estão envolvidas e para uma conversa muito séria. Muito, muito bom. E falando especificamente dos professores, então, o que tu acha que poderia ser feito e melhorado? Vale dizer que uma das grandes causas do adoecimento psíquico dos professores é a sobrecarga que eles têm e a necessidade de vigiar o uso do celular era um ingrediente bem importante nesse cenário. Então, todos os professores com os quais eu já conversei e já foram ouvidos sobre isso, respiram aliviados com a lei que veio a proibir. Me parece que essa é uma responsabilidade institucional de todos os agentes da infância. A gente aqui, né, está falando do papel dos pediatras, como vocês destacaram, mas no âmbito da escola, a escola é uma instituição de proteção da infância também. Então, é algo que as escolas devam treinar os seus profissionais para eles também prestarem atenção a esses sinais. E as escolas precisam... Não é que elas tenham o papel de educar, a gente fala assim que o papel central de educar é das famílias, né? Mas, cada um fazendo o seu papel, quantas questões que a escola já não conscientizou as famílias? As mais diversas. Então, tem que pensar cada um fazendo o seu papel. As famílias... Se a gente só esperar o bom senso das famílias, também a gente não vai chegar a lugar algum. Então, por isso que a gente fala... São vários braços nessa luta. Tem as políticas públicas, que depois a gente pode falar, e a escola, a direção, fazer campanhas de conscientização, chamar as famílias para dialogar sobre isso. Às vezes as pessoas dizem, mas se a gente faz, só vem as famílias que nem precisariam ouvir, que já são conscientes. Mas às vezes, tocando em uma, duas pessoas, as pessoas às vezes elas não reconhecem que nos ouviram, mas na prática elas adotam algum cuidado maior. Então, o que é importante também é os professores isso não ser mais uma sobrecarga para eles, assim, eles têm que ser... Mais uma tarefa. Mais uma tarefa. Eles têm que ser adequadamente treinados. O que me parece que a escola precisa, sim, chamar as famílias em relação aos quais os filhos estejam apresentando um ou outro sinal. Mas, de nossa parte, o que a gente percebe é que os professores respiram aliviados com a proibição. Ontem a gente viu um anúncio de uma proposta de lei do Senado para se começar a tratar no SUS o vício em redes sociais, né? Eu acho que a gente também, como pediatra, como sociedade, não foi ouvido o suficiente, porque hoje, talvez o maior impacto fosse treinar pais, treinar professores, né? Hoje, no currículo de nenhum professor, nós temos treinamento para mídia. Né? A gente não sabe que está sendo alvo, por exemplo, de um artigo falso ou de quais são os sites. A gente não aprende isso. Sim. Na própria medicina, durante a pandemia, a gente viu uma briga tremenda e chegamos ao ponto de não conseguir conversar. Né? Exatamente. Por causa de brigas, por causa de grenalização da coisa, em vez da gente se ajudar e conseguir ver a informação melhor. Então, eu acho que isso é urgente. E aí estamos falando aos legisladores, é urgente a gente colocar isso como parte do currículo obrigatório dos professores. Eles têm que ser treinados. E a gente sabe de notícias de países, algum país nórdico, se eu não me engano, que estava incluindo a identificação de fake news como parte do currículo nas escolas. Então, isso é bem importante. É o que se fala do letramento digital. O movimento Desconecta também o que tenta fornecer conteúdos para ajudar nesse letramento digital das famílias, né? Entender, né? Exatamente. Porque, de novo, como a gente está com muita polarização, muitas vezes as pessoas não entendem que, às vezes, aquela fake news tem algum pedaço de verdade. E depois ela é deturpada. Sim. Então, não quer dizer que seja totalmente errada, mas ela é deturpada para criar um medo, para criar, né? Um recorte de alguma coisa. Imagina a criança vítima disso, né?
Bom, agora com a Lei FELCA, que exige ações mais firmes da plataforma, como você avalia o papel do direito nessa proteção? Você acredita que a lei vai mudar de fato a forma como as redes sociais funcionam para menores? O direito entra na concepção e na implementação das políticas públicas de proteção. A proibição nas escolas foi um exemplo disso. E agora a Lei FELCA é um precioso avanço que foi celebrado por grandes entidades da sociedade civil históricas na defesa do interesse das crianças e dos adolescentes. E porque coloca, como a senhora já referiu, o controle parental obrigatório, vinculando contas de menores de 16 anos às dos seus responsáveis, e facilita o controle parental. Porque muitas vezes, mesmo as famílias que já são imersas na tecnologia no seu cotidiano, têm dificuldade em fazer uso desses controles. Às vezes, até os filhos conseguem burlar, enfim. Então, agora, as plataformas passam a ter a obrigação de facilitar esse controle e de tornar a configuração padrão a mais rigorosa possível em termos de proteção. Além disso, a lei prevê a garantia da proteção integral, defesa do melhor interesse da criança e do adolescente. Isso significa que antes as plataformas não observavam esses valores. Então, são os métodos eficazes de verificação etária, porque até agora o que acontecia era que com qualquer idade a própria pessoa dizia que tinha ou seja, não tinha impedimento de acesso a conteúdos impróprios para menores de 18 anos. Tá. Bom, nós estamos conversando tanto e está se aproximando do final e eu não fiz metade das perguntas que eu queria fazer, tá? Priscila, quais são as faixas etárias que tu considera mais vulnerável? Existe uma faixa etária mais vulnerável a essa questão ou tu acha que todas estão na mesma vulnerabilidade? Todas, de certa forma, estão mais vulneráveis, assim, né? Mas eu, como médica de adolescentes, eu entendo que a adolescência, pela necessidade das experiências, né? O cérebro do adolescente, ele clama por experiências novas, né? Então, a rede social, a internet como um todo, é um lugar perfeito, né? E as famílias têm uma falsa impressão de que deixá-los no quarto, né? É seguro. É seguro, e na verdade não é seguro, né? Às vezes eu tenho pacientes que eu chamo quarto de bunker, porque tem tudo, né? Tem agora, eu digo que é a geração do apartamento 3 suítes, né? Cada um tá no seu apartamento ali, né? Tem o seu quarto, seu banheiro. Eu tenho pacientes que têm frigobar, televisão, computador, seu celular, e ali, assim, é um microcosmos, né? Que eles entram e mas tá seguro, tá no quarto, né? Então, vem ficando cada vez mais difícil para a gente auxiliar nesse sentido. Então, a lei ajuda muito. Mas uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que a lei, ela vem para fazer a regularização das redes sociais, da internet como um todo, mas assim, Valérie, eu tenho muitos pacientes que eu pergunto, desde que idade tem rede social? Desde que idade tem uma conta na rede social? Desde 8 anos. E que data de nascimento colocou ali? Né? Porque é preciso que as pessoas entendam o poder do algoritmo. Se eu for abrir uma conta agora, a rolagem ali, porque agora nós já estamos mais assim, quando a gente vai botar a nossa data, vai rolando bastante, né? Mas quando abre ali, é 2000, né? Para nós, o ano 2000 parece que as pessoas nasceram ontem, mas as pessoas do ano 2000 estão com 25 anos. Então, quando tu abre uma conta e tu bota qualquer faixa etária ali, o algoritmo entende que eu sou uma pessoa de 25 anos, né? E às vezes eu tenho 9, eu tenho 8. E aí já estou recebendo informação que eu não estou nem preparada e estou entrando em mundo. Violência, misoginia, racismo, né? Pornografia. Então, também tem um papel importante das famílias, né? Então, eu acho que, de novo, o Desconecta, ele vem para a gente se dar as mãos, né? E se unir, olha, nós não queremos dar, nós também não. Então, vamos fazer uma grande rede para não dar. Então, a gente tem que aumentar o Desconecta, gente. Eu vou ser uma voluntária, tá? Adorei, eu acho que a gente tem que fazer isso. Temos que ir para as escolas públicas, onde está o pessoal mais vulnerável ainda, tá? E eu estive numa escola pública, eu cheguei, assim, com muito cuidado para não ser uma pessoa de outra realidade vindo impor regras, e foi uma aceitação incrível. Então, todas as famílias estão clamando por isso. Então, a gente... Onde eu puder ajudar, depois eu quero conversar contigo. Muito bom, tá? Então, o recado é esse, pessoal. Não tenham medo de não dar um telefone todo tecnológico para os filhos de vocês, né? O ideal é que... Nos Estados Unidos agora está começando esse movimento do telefone analógico, né? O velho analógico que só pode... O tijolão, né? O problema é a internet.
internet exatamente. de bolso. Exatamente. Um celular sem internet já porque diminui é o muito. analógico, né? O Exato. analógico não tem, né? Para usar Então, SMS, né? E Mensagem. SMS, pronto, uma coisa. E assim, ó, não deem, né? Até 14 anos, o ideal é que não tenha. E depois disso, aí se conversa, se prepara. E se isso aí. tiver dado, também tem o que fazer. Não adianta, agora já dei, já era. Tá? Não é Isso. assim. As Redução pessoas de danos. Tem redução de Tu danos. pode limitar, tu pode ensinar, tem controle né? parental, assim. E é importante que os pais aprendam também. Não, né? sem dúvida. Eles têm que aprender, que muitas vezes eles também, o que eles chamam de microtargeting, eles também são alvos, muitas vezes, de Sim. propaganda, de coisa que a gente nem se dá conta. Isso. Sim, sem dúvida. Gurias, uma palavra última aí pro nosso pessoal angustiado em casa sobre redes sociais e os perigos, então. Bom, pessoal, assim, ninguém tá sozinho nessa, né? Então, a gente estuda bastante, né? A gente está à disposição, seja na Sociedade de Pediatria, seja nos consultórios, né? No Hospital Público, que eu também atuo, para a gente ajudar as famílias, né? Nessa etapa. Se tiver algum adolescente, alguma criança com algum problema, assim, de vício em rede social, internet, procure ajuda, existe tratamento. A gente vai orientar e vai fazer o possível para reverter essa situação. Elisa? Bom, o que eu tenho a dizer eu quero convidar a conhecer o conteúdo do Movimento Desconecta por meio do site, do Instagram do Movimento. É só colocar Movimento Desconecta? Movimentodesconecta.com.br. Dá para se cadastrar para levar o movimento para sua comunidade escolar. Tem aqui em Porto Alegre, se quiserem, podem me contatar. A gente pode sempre trocar figurinhas sobre as experiências que nós tivemos em cada comunidade escolar. E em âmbito nacional também. Tem bastante gente à disposição para esclarecer dúvidas e fortalecer essa luta. Muito importante, gente. Vamos ajudar, vamos entrar nesse movimento em peso. É um pedido aqui para vocês de pediatras, de mães, né? Tá na hora da gente mudar essa realidade e a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente pode criar esse tornado de mudança aí. Muito obrigada, tá? Espero que nós tenhamos cativado vocês e incendiado vocês a não aceitarem, a mudarem e principalmente a família, os amigos, a comunidade pode se ajudar e vamos pensar em coisas diferentes, coisas lúdicas, tem outras coisas para fazer aí que não envolva a rede necessariamente, né? Exatamente. Muito obrigada, até logo, Obrigada. pessoal, até o próximo. Obrigada.